Olá, bem-vindo ao canal História de Futebol. E hoje eu tô aqui para contar a história do Santo André, que foi do triunfo à tragédia em poucos anos. Bom, primeiramente aqui vai uma curiosidade. Vocês sabiam que a cidade de Santo André tem muito reconhecimento no meio do futebol? Mas no futebol, você me pergunta? Eu respondo, no futebol amador. Equipes como o Unidos de Santo André ou o Atlético Náutico são bastante conhecidas na região, porém todos concordamos que o futebol amador não tem tanto reconhecimento, pelo menos a nível nacional. E foi pensando nisso que Wigan Rodrigues, na época presidente da Liga Santo Andréense de Futebol, que é uma liga amadora, fundou o Santo André Futebol Clube. Quando eu falo na época, quero dizer em 1967, ano de criação do clube. E o Santo André já nasceu com a missão de levar o nome da cidade a nível estadual e nacional. Enfim, mas agora falando das primeiras grandes aparições do Santo André, podemos se dizer que o primeiro grande momento da história ocorreu em 1975, quando o clube conquistou o título do Campeonato Paulista da Segunda Divisão. Porém, a partir do ano de 2003 é que as coisas ficaram boas mesmo. Logo em janeiro do mesmo ano, o clube conquistou a Copinha São Paulo de Futebol Júnior. E ainda em 2003, foi vice-campeão do Campeonato Brasileiro da Terceira Divisão, garantindo vaga em 2004 no Brasileirão Série B. E já em 2004, o Santo André conquistou a Copa Estado de São Paulo, hoje mais conhecida como Copa Paulista de Futebol. E na época essa conquista dava a chance de jogar a Copa do Brasil de 2004, que sem dúvidas faria história e marcaria seu nome para sempre. A Copa do Brasil, que até então era a competição mais relevante que o Santo André havia disputado. Porém, vale a pena destacar que na época não jogavam clubes que estavam disputando a Libertadores. São esses: Cruzeiro, Santos, São Paulo, Curitiba e São Caetano. Bom, o Santo André na primeira fase enfrentou o Novo Horizonte, onde conseguiu um placar elástico de 5-0. E na segunda fase, o Santo André enfrentou o Atlético Mineiro, no qual venceu o primeiro jogo por 3-0 e perdeu o segundo por 2, mas obviamente se classificou para as oitavas de finais. Oitavas de finais na qual enfrentou o Guarani. No primeiro jogo na casa do Guarani, conseguiu arrancar o empate em 1-1 e na sua casa empatou em 0-0, então passou de fase por gols fora de casa e agora enfrentaria o Palmeiras. O primeiro jogo acabou em 3-3 e as equipes se enfrentavam na casa do Palmeiras no segundo jogo, porém o jogo acabou 4-4 e mais uma vez o Santo André se classificava por gols fora de casa. E nas semifinais, o Santo André pegaria o 15 de novembro, no qual no primeiro jogo acabaria 4-3 para o 15 de novembro e no segundo o Santo André abriria 3-1, se classificando para a final da Copa do Brasil contra o Flamengo. E no primeiro jogo acabou 2-2, no segundo, em pleno Maracanã, o Santo André abre 2-0 de diferença e ganha a Copa do Brasil de 2004, se tornando até os dias de hoje a maior conquista do Santo André no meio do futebol. E com a conquista da Copa do Brasil, o Ramalhão foi disputar a Libertadores de 2005, porém infelizmente caiu na fase de grupos por 1 ponto atrás do Palmeiras. E também o time de ABC conquistou a Série A2 do Campeonato Paulista 2008, além de ser vice-campeão do Brasileiro também em 2008 do Brasileirão Série B. Ou seja, conquistou vaga para 2009 na primeira prateleira do futebol estadual e nacional. E no ano seguinte fez uma campanha terrível no Brasileiro e foi rebaixado para a Série B. Porém conseguiu se manter vivo no Paulistão Série A1
e no ano de 2010 chegou na final contra o Santos de Neymar e Paulo Henrique Ganso. Com 2-3-2 na final, sendo um para o lado do Santos e o outro para o Santander, o título ficou com o Santos por conta de melhor campanha no primeiro turno. Porém, podemos dizer que esse foi o último ano bom do Santander, pois dali em diante começou a só cair de divisão, tanto no nacional quanto no estadual. Há pouco tempo estava até mesmo sem divisão no nacional, conseguiu acesso por conta do estadual, que agora já joga a primeira divisão novamente. E o clube não se encontra só afundado em divisões, como também financeiramente, com uma dívida que passa de 120 milhões de reais,